Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para todos aqueles que vai assistir qualquer horário. Hoje eu vim falar aqui de um assunto que vai mexer com muita. Eu acho que praticamente todo mundo que ouve esse vídeo, que vê esse vídeo, porque todo mundo que eu converso a respeito disso, desta crença, que eu digo que é crença, é paradigma, todos falam a mesma coisa. Não aceita que seja de outra forma. Só que é a minha maneira de ver, de entender. Eu acredito nisso, é a minha verdade, não é a do outro. Mas eu acho importante que eu fale sobre isto, como eu vejo, como eu sinto e como eu acredito que é a realidade. É um assunto que muita gente vai até desligar, sair do vídeo, né? Porque eu sei que mexe muito com crenças, limitações. E mais ainda, eu não falo isso, eu não vou falar sobre isso, porque eu li, porque eu estudei, porque eu vi isso em curso. Não. Em primeiro lugar, eu acho que vocês que estão aqui nesse canal já vêm pelo Flávio Vale também, né, que me viram lá. Muitos de vocês já sabem que eu sou praticamente, antigamente eu tinha um medo, uma vergonha, eu sofria muito quando tocava nesse assunto ou pedia para mim ler alguma coisa. Eu sou analfabeta, apenas eu escrevo meu nome. Dá para entender? Ler. Tem muita gente que diz assim, mas você leu o livro do Juízo Final? Sim, li. 3 meses, mas eu li para mim. Na hora que chega uma pessoa ali, eu estando lendo para mim, e tem mais, eu só leio em voz alta, eu não leio em voz, eu só leio em voz alta. E se chegar alguém, eu não vejo mais nenhuma letra, vira um borrão, eu não consigo. Eu nunca gostei de estudar, desde muito criança. Meus pais muito pobres, não puderam insistir na escola. Naquela época eu tenho 66 anos,
morava na mata, onde nem rádio não existia naquela época. Quando a gente sabia de alguma coisa, eram os contadores de história, aqueles velhinhos que saíam nas estradas e dormia nas casas onde chegava e contava história. E aquela roda de criança ia ouvir aquelas histórias. Era assim a nossa televisão. Não existia nem rádio. Portanto, eu hoje não tenho vergonha de dizer isso, porque hoje eu entendo por que eu vim com essa condição, com esta limitação. É para mim não copiar nada de ninguém, não é aprender com ninguém, porque tudo que vem para mim são informações que eu recebo através de mensagens, visão, vozes e por aí vai. Isso que eu vou falar aqui hoje também não é de leitura, nunca ouvi isso de ninguém. É por isso que para mim é tão importante falar sobre isso. É a minha verdade. É como eu vejo. Para mim é a verdade, mas é a minha verdade. Cada um tem a sua. Mas eu achei interessante, achei importante, faz muito tempo que eu tenho vontade de falar sobre isso, mas eu ficava, né? E se alguém não gostar? E se alguém... Não, mas tem de falar, vem pra mim falar. Então, vamos lá. O que eu vou falar é sobre o livre-arbítrio, o tão falado livre-arbítrio, que na minha maneira de entender, de sentir, de ver, livre-arbítrio se trata de outra coisa, de outra maneira, não exatamente daqui muita gente fala que a gente não pode ajudar uma pessoa só se a pessoa permitir, porque a gente vai estar invadindo a vida da pessoa, o livre-arbítrio da pessoa, a gente vai estar trazendo aquele sofrimento, aquele problema da pessoa para si mesmo, para mim, terapeuta, para você, terapeuta, quem vai se meter na história do outro ou na doença do outro, que tudo vem de uma história, né, do passado. Quem vai se meter nisso sem o outro dizer, eu permito, vai trazer aquilo para si e ainda vai atrapalhar a evolução do outro. Porque o outro precisa passar por aquele problema, pelo câncer, pela dor, pela fome, pela escassez. O outro precisa passar por aquilo. E eu não concordo com isto. Não concordo com isso.
Se tem uma pessoa, um amigo, um parente, um familiar próximo, o filho, até que alguns, não todos, mas os filhos, até que alguns, arrisca quando está em coma, quando está incomunicável, né? Até arrisca, alguns terapeutas, arrisca a fazer alguma coisa para ajudar. Filhos, mas outra pessoa não. Só se a pessoa se comunicar, puder comunicar e dizer, eu permito, pode fazer, eu quero ajuda. Então, se a pessoa não puder, não tiver impossibilitada de se comunicar, a pessoa pode morrer. A pessoa pode ficar em coma meses, anos, o quanto que uma terapia poderia tirar aquela pessoa daquele coma. Aquela pessoa que está gritando de dor com o câncer, como eu tenho clientes, não é nem brasileiro, eu tenho clientes que não dormia, que não podia andar, de dor, de instante, no banheiro, de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos. Você imaginou isto? Meses que ele estava neste sofrimento? Tem outros, mas esse é porque está sendo estudado no Brasil o caso dele, porque é um câncer raro. E esta pessoa não fala a minha língua e eu não entendo a dele. Mas a esposa dele é brasileira. Aliás, é cearense, como eu. E ela viu a live no Flávio Vale. E ela tomou a atitude de falar comigo. E ele é ateu. Ele não acredita em nada, só na ciência. Só na ciência ele acredita. Nem em Deus ele acredita. Ela me disse que ele não acredita em nada, só o que é comprovado pela ciência. Então se encontrava neste sofrimento todo. E ela já não aguentava mais. Então, a primeira mensagem que ela mandou para mim, pedindo que eu ajudasse o esposo dela, que estava em sofrimento. E passou o relatório todinho do sofrimento dele. E eu perguntei a ela, mesmo eu sabendo que para mim isto não é verdade, desta maneira que prego o livre-arbítrio, eu disse, se ele aceita, ela disse, ele não acredita em nada, mas eu acredito por ele. Mas pronto, vamos começar. E ela me deu, né, os dados dele. Esse tratamento foi começado
em novembro de 2022. Eu não sei se está com 7 meses. Eu não me preocupo com isso. Sei que começou em novembro. Ele tinha tumores que já estava se alastrando no corpo. Começou na bexiga, cheia de tumor. Os médicos, junta médica, e fizeram uma junta médica e queriam tirar a bexiga dele fora. Se espalhou para o sistema linfático, que eu nem sabia onde era isso. A esposa dele tirou uma foto dele com as mãos no local onde estava, um do lado e outra do outro, do lado esquerdo, do lado direito da barriga, que eu não sabia sistema linfático o que era. Para mim saber onde era que estavam os tumores. Fora os da bexiga, que estava cheio de tumor. Sistema linfático. E canal do rim. Se eu não me engano, o rim esquerdo. Não estou lembrada. E eu peguei o caso dele. Hoje, a gente está, se eu não me engano, hoje é 20, né? De junho de 2023. Os tumores da bexiga sumiram. Do sistema linfático sumiram. Só tem no canal do rim. E mesmo assim está regredindo. Fez tomografia agora. E ela mandou para mim, disse que estava indo muito bem. Outro problema, toda vez que ele ia, porque ele vivia fazendo quimioterapia, toda vez que ia fazer a quimioterapia, tinha dia que não fazia porque não aguentava. Ia fazer, quando ele fazia, dali ele começava a passar mal, coagulando o coração, dando convulsão. Passava de 2 dias hospitalizado por conta da quimioterapia. E ele não andava. Para ele andar, ele se levantava, se arrastando, segurando o pé da barriga, porque os tumores na bexiga, né? Era terrível. Então, para ele sair se arrastando. Com poucos dias que começou o tratamento, ele se assustou quando se levantou. Não estou sentindo dor. É uma coisa muito leve. E começou a andar. Hoje anda normalmente. Dirige. Outro dia a mulher tirou uma foto dele lá na horta, ele lá na horta, mexendo na horta lá deles lá. Isso é nos Estados Unidos. Coisa que o homem não podia nem se mexer. E é um senhor idoso. Então, esse senhor vivia num sofrimento. E outra, os médicos falavam para ele. Tanto é que o caso dele está sendo estudado aqui no Brasil, porque chamou a atenção. Eu, como não sei, né? Eu não sei o nome, não sei, né? Mas só que a esposa dele me falou, né? Que o caso é, né? Que aqui estão estudando esse caso no Brasil, o caso dele.
Então os médicos falaram para ele que a cura dele poderia acontecer pelo milagre. Mas a medicina, eu tenho os áudios, tudinho que ela manda para mim, as mensagens, tudo. Que os médicos falaram para ele, que o câncer dele podia vir a cura pelo milagre, mas que a medicina não tinha cura para o câncer dele. No começo, logo quando ele começou a melhorar, com poucos dias, questão de uma semana, ele, na linguagem dele lá, que eu não entendo, a esposa disse, porque ele não acredita em nada, ele disse a melhora, né, andando, né, e tudo, sem dor, só aquela dor de levezinho. Ele falou, isso é bizarro, porque ele não acreditava em nada. Não acreditava em nada. Eu não estou falando isto aqui para que... não, eu vou falar isso porque eu quero que muita gente veja essa história e, né, e tal, e eu posso, né, ter muitos clientes com isso. Não. Eu estou falando isto aqui por conta do que eu vou falar sobre o livre-arbítrio. Se esta senhora, a esposa deste senhor, que estava sofrendo tanto, e que não acreditava em nada, e que hoje está começando a acreditar, ele quer ver até os alienígenas, quer vir aqui para ver os alienígenas junto comigo, e a esposa, e ele não acreditava. Hoje ele já está acreditando. Se essa senhora não tivesse tomado a atitude, ela é a esposa. Ela podia dizer, não, ele não quer, deixa ele morrer lá, deixa ele sofrer até. E pronto, deixar para lá. Eu também poderia ter dito, não, ele não aceita, né? Você quer, mas ele não aceita, ele não acredita, então pronto. Eu também não vou fazer. E esse homem estava lá em sofrimento, se é que não já tivesse ido, porque dando corrupção toda vez fazia quimioterapia, que hoje não dá mais, poucos dias começou a não dar mais corrupção, nunca mais foi internado. Este homem estava se acabando, se já não tivesse passado para o outro lado. Mas a esposa resolveu colocar o livre-arbítrio do lado. Minha gente, olha, um terapeuta está aqui para ajudar. Tantas ferramentas maravilhosas que está vindo para o planeta Terra. Essa frequência, essa energia nova que está mexendo, que está fervendo, borbulhando em todos. E muita gente não sabe o que é, até enlouquece, fica doente, porque não acredita, não sabe o que é. Então, os terapeutas estão aqui para ajudar essas pessoas que estão confusas, que não sabem o que está acontecendo. Aí eu tenho pessoas, vamos dizer, na minha família, que eu tenho, sim, amigos, conhecidos, que só conheço de vista. A pessoa sofrendo com dores terríveis.
Por que que eu não posso fazer uma terapia à distância para ele, para ela? Por quê? Isso vai fazer mal por conta do livre-arbítrio, porque ele não está sabendo? Não, minha gente, não. Olhe, quem vai responder se recebe aquela terapia ou não, não é o corpo físico, não é a mente, não é a língua falando eu quero, ou então balançando a cabeça. Não. É o duplo quântico. É o espírito. É a essência. Ela é que vai decidir se quer melhorar ou se não. Então, a minha terapia que eu vou fazer naquela pessoa que está longe, que eu nem conheço, mas que eu sei que está em grande sofrimento, muita dor, como meu foco toda a vida, desde que eu comecei, há pouco mais de 5 anos atrás, era diminuir o meu foco, toda a vida foi esse, diminuir a dor do outro. Tanto é que um filho meu, um dia eu falando isso, há 2 anos e 3 meses atrás, 2 anos e pouco, a gente conversando sobre isso, ele foi e disse, mãe, pois vai estudar medicina. Eu disse, não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, mesmo porque não tinha nem como. A minha medicina é outra. E é tão simples. Aí eu sempre foi e continua do mesmo jeito. O meu foco, diminuir a dor do outro. Quando eu envio uma terapia à distância, eu faço uma terapia à distância, tanto faz com a radiônica, a radiestesia, ou mesa magnética, não importa. Quando chegar nesta pessoa, neste ser que está passando pelo aquele sofrimento, aquele corpo físico passando pelo aquele sofrimento, ele só vai melhorar ou ficar bom se a essência, a consciência aceitar. Se ela tiver naquele plano ali para continuar na Terra com aquela experiência, ela vai melhorar, ficar bom. Agora, se não tiver no plano dela continuar aquela experiência, a terapia não vai interferir em nada, em nada. Portanto, esse negócio da doença, do problema da pessoa, não vai atrapalhar a evolução dele, não vai, e nem vai vir para mim, porque eu estou fazendo com a melhor da intenção e eu tenho certeza que não vai atrapalhar a evolução dele, porque todos nós que estamos aqui, nesse momento, vivendo esta experiência, nesse momento, todos nós estamos com uma assinatura de evolução.
Muitos ainda dormem, ainda vão ter a oportunidade de acordar. E muitas vezes vai precisar do empurrãozinho da terapia do outro. Mesmo sem nem saber. Quando ele acordar, meu Deus, hoje eu estou mais feliz, hoje eu estou... Ai, que maravilha, como eu estou lindo, como eu estou não sei o quê. Sem saber nem que recebeu aquela terapia. Agora, se não tiver no plano dele de continuar aqui na evolução dele, aquilo ali vai passar por ele e olha, nem chega nem perto. Porque não está no plano de vida dele aqui na Terra, não está nessa experiência. Então, minha gente, tem muita gente e de agora em diante é que a coisa vai pegar. Muita gente precisando despertar, mas está bloqueado. Bloqueado. Olhe, eu tenho um neto que estava num sofrimento tremendo, tremendo. E eu não sabia que estava naquela coisa. Um menino maravilhoso, excelente. Um menino mesmo, menino não, rapaz, 18 anos. Lindo, mas estava enfurnado dentro de um quarto. E há 3 meses atrás, eu fui enviada para vir passar um tempo, porque eu não moro em canto nenhum, eu passo temporada. Hoje eu já sei porquê, depois eu conto. Aliás, depois eu vou contar a minha história de vida, de quando eu me entendo por gente, para que vocês possam entender como eu cheguei até aqui, com tanta limitação de pobreza, de conhecimento, de leitura, de estudo, eu vou começar a contar isso mais para frente. E quando eu cheguei aqui, eu me assustei quando eu vi o estado que ele se encontrava. Eu disse, não pode ser, não pode. E comecei com a radiestesia, comecei a ajudar ele. Está com 1 mês e 15 dias, mais ou menos. Ele está outra pessoa. Ele saiu de dentro do quarto. Ele está trabalhando. Ele está fazendo curso. Ele está saindo para conversar com os amigos. Está alegre. A gente vê ele sorrir. Então, gente, tem tanta gente precisando. Agora, semana passada, ele chegou para mim e disse, vó, e eu não falei para ele
induzindo alguma coisa, não, não. E logo no começo do que eu comecei, o tratamento dele, veio uma mensagem que ele é do centro da Terra. Eu não pergunto nada, eu não pergunto nada. Vem quando é necessário eu saber. Não adianta a pessoa dizer, veja se eu sou de onde, se eu sou... Isso não importa, gente, não importa. Vem quando é necessário para a pessoa saber. E ver que ele é do centro da Terra. Então ele é um intraterreno. Eu já sabia, mas eu não falei para ele nem para a mãe dele. Quando foi agora, semana passada, ele veio, conversar comigo, e foi e disse, vó, eu vi, não vou dizer qual, porque, eu vi, não é religião, não sei como é que diz o nome. E me interessei, achei muito interessante. Eu digo, coisa que ele não acreditava em nada. E hoje ele já está buscando. Ele só sabia dar chute nas paredes, murro nas paredes, revoltado. Não, hoje ele já está procurando outra coisa interessante sobre a evolução. Então, gente, tem muita gente da infância, adolescência, até os 70, 80, muita gente querendo acordar, mas está bloqueado. Então, o livre-arbítrio, para mim, é a minha maneira de ver. Não estou dizendo que é o que todo mundo deve seguir. Não, a minha maneira de ver, de sentir. É esta. Vamos ajudar a quem está precisando, quem está em sofrimento, seja qual for o problema, o motivo. Não vai atrapalhar em nada, porque quem vai decidir isso não é a língua, não é o pensamento, não é o balançar a cabeça que quero, não. Quem vai decidir isso é a essência, é o espírito. Se ele tiver de ir para outro planeta, a terapia não vai nem chegar perto dele. Simples assim. Aí vocês vão dizer, não, a gente não pode fazer isso. Todo mundo tem liberdade, tem o direito de escolha. Todo mundo tem o direito de escolher se quer uma terapia ou não. Muitas vezes ela responde com a palavra, com a língua, com o corpo, com qualquer um sinal. Mas na hora da terapia, você vai fazer, você pega o pêndulo e você vai e pergunta. É divino fazer esta mesa magnética para fulano de tal? É divino fazer esse trabalho com o gráfico tal da radiestesia, da radiônica para fulano de tal? Não. E a pessoa diz que sim. Vocês já passaram por isso?
perguntar, a pessoa permitiu, pagou, e você pergunta e não aceita. Você vai ter de esperar outro dia, outro horário. Às vezes você espera, como já aconteceu, de eu perguntar, de 5 dias. E a pessoa achar que eu não estava querendo fazer, já tendo pago. Mas o espírito era que não estava acessando aquilo ali para receber. E o corpo não apita é nada. Aqui é só uma... Se o espírito não der o verdadeiro quero, aceito, permito, o corpo não apita nada. Você vai fazer e a pessoa não melhora, morre, vai-se embora e não melhora. Então, mas mesmo assim, eu não acho isso certo e eu não faço isso. Eu vou puxar o problema da pessoa para mim, eu vou atrapalhar a evolução da pessoa, eu vou atrapalhar, tirar o sofrimento da pessoa, que a pessoa precisa passar por aquela dor, pelo aquele sofrimento. Então, não vou fazer isso. Aí pronto. A pessoa não é ajudada. Às vezes vai para outro planeta, porque perdeu a oportunidade, está bloqueado. Não, mas mesmo assim isso para mim não funciona. Pois vamos ver lá. Livre-arbítrio. Liberdade de escolha. Pois então vocês me falem. Quando uma pessoa é acidentado, porque imediatamente chega, chama a ambulância, chama não sei o que, chama o SAMU, chama não sei quem e leva a pessoa para o hospital. E cadê o livre-arbítrio? Ele não está podendo falar, ele está fora do ar. Mas leva para o hospital, podia ter o livre-arbítrio. Ai, não, ele não está falando, ele não vou levar. Vou deixar aí mesmo, esticado aí, porque ele não disse que é para levar. Livre-arbítrio? Não é? Ai, não, mas é um acidente, né? Tem de levar mesmo, tem de levar. A pessoa tem um AVC em casa, na rua, corre e leva para o hospital. Paga não sei quanto, ixi, se tiver dinheiro, move tudo. E o livre-arbítrio? Você sabe se ele quer? É livre-arbítrio. Ele deu AVC, ele deu um piripaque, ele não está podendo escolher se quer ir ou não, como tem muita gente que, pelo menos eu, quando fiquei com Covid, né? Eu disse pro meu filho, eu não quero ir para o hospital. Pode me botar dentro de uma casinha que está aí fechada, me bote aí e deixa eu aí. Mãe, mas não sei o que. Não vou. E quem me curou? Eles. Eles vieram indicando o que era que eu fazia, o que era que eu tomava, e foi eles que me curaram. Quem? A fonte. Deus.
a fonte que mina, germina tudo e que irradia recursos, curas, medicamento, auxílio, tudo. A fonte. Eu estava podendo falar. Mas se eu não tivesse, eles tinham pegado e me levado, me internado. Mesmo sem eu querer. Cadê o meu livre-arbítrio? Por que não funciona nesses casos? Ai, não, mas doença é diferente. O acidente é diferente, tem de levar. A doença é diferente, tem de levar, mas um terapeuta não pode fazer uma terapia que é tão simples. Não é invasiva, não vai furar, não vai cortar, não vai tirar a perna, não vai tirar. Gente, esse livre-arbítrio está sendo usado da maneira que não está correta. Para mim, não digo para vocês, mas para mim. Porque se eu não pudesse falar, meu filho tinha me levado para internar. Talvez eu não estivesse aqui. Ele tinha feito por mal? Não. Ele tinha ido fazer para me ajudar. Porque ele queria que a mãe ficasse boa. Eu não estava podendo falar, ele tinha me levado. Como muitos levaram e não voltou mais, né? Liberdade de escolha, mas por que eu fiquei boa? Porque eu tenho uma missão ainda aqui. Eu ainda estou cumprindo com alguma coisa. Porque a minha essência, o meu duplo quântico, tem uma assinatura aqui nesse período, aqui nesse momento na Terra. E ainda não chegou o momento. Porque se tivesse chegado, mesmo eu não tendo ido para o hospital, eu tinha ido embora sim. Podia tomar, já fazia terapia, né, também. Eu podia fazer, não ia adiantar nada. Muitos terapeutas foram embora. Eu podia ter ido, mas não. O meu duplo quântico tem uma assinatura aqui. Não chegou o tempo ainda. Por isso, não importa se eu disser não vou ou vou me internar, porque a língua fala o que, né? Então, o que vai resolver a real questão é o seu duplo quântico, é o seu eu divino. O corpo é só uma roupagem. Ai, mas não, ainda não. Então, tem uma pessoa muito mal no hospital, ou está em casa, está sofrendo muito, mas não quer ir para o hospital, e aí a família pega e se reúne, faz uma corrente de oração, se é evangélico, se é católico, se é umbanda, se é seja lá qual for. Faz uma corrente todo dia e toda hora e vamos rezar, e a pessoa lá na cama não dá nem sinal de vida, né? Tá lá. E as pessoas lá tudo rezando, orando, gritando, volta, volta, volta. O livre-arbítrio. Ai, não, mas a oração... Então, a oração pode? A oração pode. Não precisa de livre-arbítrio.
A pessoa está passando por dificuldade financeira. Faça uma oração, vamos fazer oração para fulano de tal sair daquela situação. Sem ele saber, pode. Ai, eu tenho intrigado não sei aonde. Vamos rezar pelos nossos inimigos. Cadê o livre-arbítrio dele? Ele quer? Gente, isso não entra na minha cabeça. Não entra. E não é de agora. Desde criança, na mata, onde não tinha rádio, que as pessoas, os velhinhos, contador de história, eles diziam: meus filhos, Deus criou a terra em 7 dias. Ele falou não sei o que, haja não sei o que, soprou não sei o que, fez não sei o que. Não me entrava isso. Eu não sabia nem o que era rádio. Não tinha. Mesmo porque meus pais eram muito pobres. Não sabia nem o que era rádio. Então eles contavam aquilo, contavam aquela história de Adão e Eva, que Deus fez Adão, né, daquela terra, daquela coisa, e soprou no nariz e deu vida. Aquilo não me entrava. Ai, fez a Eva da costela do Adão. Pior. Nada disso entra para mim. Como este livre-arbítrio, desta maneira que é pregado, não me entra. O livre-arbítrio, sim, funciona, sim, quando a sua essência, ela é que decide o que é melhor para você, o que você pode receber e o que você não vai ter acesso porque você não está aberto para aquilo. Por isso você faz a terapia, ela nem chega lá. A pessoa não está aberta para aquilo. Não está. É a essência. É a consciência maior. Duplo quântico, seja lá. Eu tenho uma experiência muito maravilhosa com o duplo quântico. Aliás, eu estou preparando um curso bem simplificado para facilitar a vida das pessoas, porque hoje tem muita coisa complicada e é tudo tão simples, minha gente, tudo tão simples. Nem ler precisa. Vocês sabem por que é que hoje eu escrevo, eu digito no WhatsApp, no Facebook, Instagram, YouTube? Eu digito porque eu tenho um celular moderno. Meu primeiro celular, há 15 anos atrás, acho que uns 17 anos, foi o meu filho que me deu. Era só para ligar e receber ligação. Então tinha o WhatsApp, aquele simplesinho que você não... As pessoas mandavam mensagem para mim, eu não respondia, eu não tinha como passar áudio. Era aquele tijolão, né? Aquela coisa daquele tempo, né? Dos primeiros. Então não tinha como
e eu não respondi às pessoas. Hoje eu faço isso porque quando você digita ali 2, 3, a palavra já sai ali perfeitamente, né? Apropriada para mim. Mas hoje eu dou risada sobre isso porque eu entendo por que eu vim com essa limitação e outras que eu ainda vou contar para vocês, que também foi muito sofrimento, mas isso fica para outro dia.